Gostaria de pensar com vocês nessa manhã, continuando aí naquela bonita poesia do Salmo 119, pensar numa pergunta importante, olhando aí para o alfabeto de ouro, para a segunda estrofe do alfabeto de ouro. Vamos refletir aí sobre uma pergunta importante. Aqui começa aí o texto da segunda estrofe, como a maioria aí está lembrando, uma poesia feita de uma maneira muito dedicada. Agora nós estamos na segunda letra do alfabeto hebraico. Cada verso que vamos ler aqui começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, mas com um tema, aquele tema maior do Salmo, ele permanece presente aí na segunda estrofe, mas como eu já disse para vocês, nós vamos perceber isso aqui nessas próximas semanas, cada estrofe pensada com algo que a liga, não é? Que traz um ensino aí em cada estrofe. Não é simplesmente uma repetição, nas 22 estrofes, não. E a segunda estrofe ela é orientada por uma pergunta bem importante. Como que um jovem pode manter pura a sua conduta? Como que um jovem pode viver de maneira santa? E aí você pode colocar o seu nome aí nessa pergunta. Como que o Caio pode viver de maneira santa? Olha só, está aí no texto, não é? Pode botar o seu nome. Como que o Tiago pode viver de maneira santa? Como que eu posso viver de maneira santa? E aí nós teremos essa resposta que naturalmente vai apontar para a palavra de Deus, que é o tema predominante do Salmo 119. E a resposta vai dizer sim, é possível um jovem viver de maneira santa. A resposta a essa pergunta vai tratar sobre a santidade prática. Nós cantamos agora, aqui nos encontraremos com o Senhor, não é? Que Ele virá em breve. A resposta a essa pergunta vai falar da preparação da igreja para o encontro com o Senhor Jesus. É a santidade no dia a dia. Como eu posso viver de maneira santa no dia a dia? Com as coisas que eu tenho que fazer, com as tentações que eu tenho que lidar, considerando toda a maldade presente no meu coração. É possível viver de maneira santa? O texto vai dizer sim. E ele vai dizer também para nós como. Como é possível viver de maneira santa? Vamos ler aí, segunda estrofe do Salmo 119, a partir do versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Vamos orar. Senhor, diante de uma pergunta tão importante, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito, ó Deus, para entendermos o que a sua palavra diz, para desfrutarmos, ó Deus, da riqueza que há na revelação do Senhor, para desfrutarmos, ó Deus, do ensino precioso que há nessa estrofe do Salmo 119. Ajuda-nos aqui, Senhor, socorra-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? A conduta pura requer, primeiramente, a escolha, a decisão de obedecer à palavra. Obedecer à revelação do Senhor. O conteúdo da pergunta aí não significa necessariamente que o salmista era jovem. Ele está falando de uma maneira própria dos mestres, nos salmos e provérbios. Mas a resposta aponta para o papel que a palavra exerce ao restringir o pecado na nossa vida. O pecado que está presente no nosso coração, o pecado que nos assedia, como a própria palavra diz, fortemente, insistentemente.
a palavra vai restringir esse pecado. A juventude é uma época da vida em que coloca os jovens numa encruzilhada. Então os jovens eles têm que tomar muitas decisões, não é isso? Que vão trazer consequências. Algumas delas, consequências que vão durar para a vida toda. E por isso que na literatura de sabedoria, normalmente a figura do jovem é trazida, não é, para falar dele, falar do jovem que normalmente, não é, de maneira geral, vive de maneira inconsequente, embora ele esteja num tempo de tomar decisões que vão influenciar a sua vida toda, ou pelo menos vão permanecer as consequências por muito tempo. Normalmente, o jovem é inconsequente. Ele não considera isso. Ele segue mais os seus desejos, não é? Ele segue o momento. Então, normalmente, o que o jovem fala é de curtir o momento, não é? Mas a sabedoria diz para o jovem, querido, tome decisões sábias. E aqui, no caso do Salmo 119, traz uma pergunta. Como você pode viver de maneira santa, de maneira pura? E a própria poesia traz a resposta. Tome a decisão de obedecer a palavra. Todas as vezes que você ficar diante daquelas encruzilhadas, decida obedecer à revelação de Deus. Haja por princípios bíblicos, não pelo que está no seu coração, não pelo que você prefere e nem pelo que o seu amigo fala. Lembre que os últimos dias serão marcados por muita impureza. Como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, ele diz, olha, os últimos dias serão marcados por homens impuros, por pessoas impuras, que estão comprometidos, que estão vendidos à impureza. Aí nós temos visto, né, uma crise moral muito grande. Você tem percebido isso? Há uma crise moral, e não é só no nosso país. Não é só aqui. É uma crise moral que as notícias têm revelado que ela é mundial. As fraudes que estão sendo reveladas, não é? Fraudes em vários níveis. Há uma crise moral, pensando na sexualidade, pensando na postura da pessoa no seu trabalho. Não é só aqui a questão da sexualidade, não. Há uma crise moral muito grande. Mas há uma forma de uma pessoa ficar longe, ou melhor, agir de maneira pura, embora estejamos inseridos num contexto de imoralidade. Quando se obedece à palavra, a impureza não está presente. A perseguição de caminhos puros passa por escolhas cruciais de obediência. E quem faz isso conosco é a graça. Como o apóstolo Paulo escreve para Tito, ele diz, a graça nos ensina a agir de maneira santa. A graça me leva a renunciar. Então, o desejo continua. Veja bem, o desejo, a tentação continua. Mas eu escolho outro estilo de vida, outra conversa, outro lugar, outro canal. Mas há um alerta aqui. Olhar para a palavra e não obedecer ao que ela diz é permanecer nos caminhos antigos. Você lembra de Tiago? Que nós já estudamos, né, pastor? Então, algumas vezes aqui na igreja. Os adolescentes estão estudando agora. Não é isso? Os adolescentes estão estudando Tiago. Olhar para a palavra e não obedecer é permanecer nos caminhos antigos. E talvez esse seja um dos grandes perigos que nós corremos. Nos acostumarmos com a verdade. Nos acostumarmos com as pregações, nos acostumarmos com a facilidade de termos acesso à palavra, nos acostumarmos com um conhecimento teórico. Isso é enganar a si mesmo. Para trilhar o caminho da pureza, é preciso decidir obedecer a palavra. Não é suficiente conhecer, é preciso decidir obedecer. Qual foi a última decisão de obediência que você tomou diante de um ensino bíblico? Você lembra quando foi a última vez? Foi domingo passado?
Foi essa semana quando você leu a palavra? Nós precisamos dessas decisões. Decisões de obediência. Para trilharmos o caminho da pureza. Não só os jovens precisarão tomar essas decisões. Esses dias mesmo eu estava lendo, mais uma vez, sobre alguns reis que já maduros, não é? Já experientes, decidiram desobedecer. Diante do ensino, decidiram desobedecer. E aí voltaram para caminhos antigos. Não é assim que se trilha o caminho da pureza. A conduta pura também requer um anseio pelo Senhor. Olha aí para os versículos 10 e 11. E é interessante que é uma característica do Salmo 119, né? Essa segunda estrofe não é diferente. O salmista ele não está pregando. Nós vemos o salmista orando. Você consegue perceber isso aí? Olha como ele diz: eu te busco de todo o coração. Ele está falando com quem? Ele está falando com Deus. Ele está trazendo um ensino para nós, mas por meio de uma oração. É uma poesia dirigida a Deus. É uma oração dirigida a Ele. E ao mesmo tempo, o exemplo dele serve como ensino para nós. A conduta pura requer um anseio pelo Senhor. Essa busca pelo Senhor de todo o coração. Senhor, eu quero desejá-lo como nunca ninguém desejou. Um anseio pela própria pessoa de Deus. Cabe aqui uma pergunta: o que eu desejo? O que você deseja mais na vida? O que ocupa o seu pensamento? Você já parou para identificar o que você acorda pensando? Então você acordou e já pensou em alguma coisa. Normalmente nós temos um padrão nesse pensar. Normalmente, cada dia você não vai pensar numa coisa. Normalmente você vai pensar naquilo que está ocupando mais o seu coração. Normalmente não é um dia só que as coisas ocupam o nosso coração. Repare, o que você tem pensado? Logo no começo do dia, o que você tem desejado? Ele está dizendo para nós que uma conduta pura requer esse anseio, um desejo intenso pela pessoa do Senhor, não pelos presentes do Senhor, mas por Ele. Como foi expressado em outro salmo, lá no 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quanto mais ansiamos pelo Senhor, mais distante das trevas vamos ficar. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque à medida que nos aproximamos de Deus, à medida que desejamos a Deus, nós desejaremos a pureza de Deus, a santidade de Deus. Deus é luz, João escreveu, e nele não há trevas. Quando estamos comprometidos com a impureza, sabe o que nós queremos? Nós queremos as trevas. Porque a luz revela a impureza, a luz incomoda. É sintomático, não é? Quando um crente ele não quer comunhão com outros crentes. É sintomático. Sonde o seu coração quando você está resistindo à comunhão. Normalmente nós resistimos à comunhão, porque nós queremos esconder coisas. Quando nós nos aproximamos do Deus que é luz, nós não conseguimos esconder coisas. Não conseguimos. O que separa você de Deus é o seu pecado. O que me separa de Deus é o meu pecado. Somos chamados, como o apóstolo Paulo escreve lá, aos Colossenses, somos chamados enquanto nos envolvemos com as coisas daqui da terra,
devemos pensar nas coisas do alto. Isso é desejar a Deus. Isso é buscar o Senhor de todo o coração. Nós estamos falando aqui, queridos, de um processo. Então não é de hoje, no final da pregação, a orquestra tocar muito bonito, né, como vocês já fizeram aqui, e talvez uma música comovente, e aí vamos fazer um apelo para a consagração. E alguns talvez vão chorar, alguns vêm aqui à frente, e aí nos aproximamos mais de Deus. Não é isso. Não é um momento, é um processo que envolve a vida. Não é um culto apenas, não é um congresso, não é uma música emotiva. É um processo. Envolve um tempo de estudo pessoal e oração. Envolve. Não vai ser um estudo pessoal. Envolve um estilo de vida que inclui o estudo pessoal das Escrituras. Então aqui ele está falando de jovens, de crianças, que separam tempo para ler a Bíblia. Para orar ao Senhor voluntariamente. Não é obrigado pelos pais. De senhores e senhoras que fazem a mesma coisa. E tem um tempo com o Senhor. Mas não é só isso. Mas durante o dia fazem escolhas de obediência. Então não é ter um tempo de leitura bíblica e oração, e aí o resto do dia eu vivo do meu jeito. Não é assim que se busca a Deus de todo o coração. Durante o dia nós vamos agir de acordo com aqueles princípios que lemos nas Escrituras. E nós vamos tomar decisões de obediência. Você lembra como Jesus responde àquela dura tentação no deserto? Ele revela ali quem ocupa a sua mente, o seu coração. Ele responde à tentação com a palavra do seu Deus. Com a palavra do seu Pai. E ele está comprometido com a palavra dele, está comprometido em fazer a vontade dele. Apesar dos seus desejos. Você acha que Jesus, quando o diabo oferece para ele a possibilidade de transformar aquelas pedras em pão, você acha que ele estava com fome? Você tem dúvida de que ele estava com fome depois de 40 dias sem comer? É claro que ele estava com muita fome. Era com muita fome. Mas ele estava mais comprometido com o Senhor. O seu prazer é fazer a vontade do Senhor. Olhe para o versículo 11. No versículo 10 ainda, ele diz: não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Senhor, eu te busco de todo o coração, mas eu não confio em mim. Eu não confio no que eu já fiz. Eu não confio na leitura bíblica que eu fiz apenas, o tempo que eu separei. Não, eu preciso do Senhor. Eu não confio na minha capacidade em manter em posição de santidade. E aqui ele está orando. Ele toma decisões, mas ele é dependente também. Olha o versículo 11, eu guardo a sua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Você já decorou esse versículo? É um versículo bem decorado, não é? Mas nós não podemos decorar apenas esse versículo. Porque a palavra não é, a palavra que ele está se referindo aqui não é só o Salmo 119, 11. Podemos começar por esse versículo, mas nós precisamos guardar a palavra no coração. Porque é por meio da palavra guardada que seremos fortalecidos nas dificuldades. É por meio da palavra guardada, é a palavra guardada que o Espírito vai usar para vencermos as estratégias de Satanás contra nós. Olha aí, eu penso que nós temos Colossenses 3,16. Vamos ler juntos? Habite
Olha que ordem bonita, não é? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra, como que a palavra vai habitar em nós? Como que a palavra vai ter em nós uma casa? Você consegue imaginar como? Vocês sabem como? Se nós decorarmos a palavra. Então você começa com o Salmo 119:11, depois você passa para porções maiores. Depois você lê as histórias dos reis, não é isso? E você não vai decorar o texto inteiro das histórias, mas você vai conhecer aquelas histórias. Você vai conhecer o ensino daquelas histórias. E a palavra não é uma estranha para você. E isso não vai acontecer em 2 meses ou 3 anos. Você precisará de uma vida para, de fato, a palavra habitar em você. Será necessário um esforço grande. As pregações de domingo não são suficientes. Elas são importantes. E elas podem te ajudar a como estudar a palavra, a como entender a palavra. Mas elas não serão suficientes para que a palavra habite em você. Guardar a palavra não é simplesmente ouvir sermões no domingo. Nós precisaremos ir além disso. Nós, pais, precisaremos ministrar a palavra ao coração dos nossos filhos com perseverança, intensidade, profundidade, para que a palavra habite no coração deles, porque é assim que eles terão uma conduta santa e pura. O trabalho com jovens na igreja, ele pode ser muito animado e divertido e atrativo, mas se ele não tiver a palavra como carro-chefe, não vai ter transformação duradoura nenhuma. Vai ter barulho, não é isso? Podem ter programas, mas transformação não. Precisa da palavra. Queridos, comecemos guardando versículos, depois porções maiores. E eu temo aqui que nos acomodemos, não é, com a Bíblia no celular, não é? Eu tenho a impressão que está ficando cada vez mais difícil de decorarmos. A gente se enche de tantas informações, mas uma ordem clara que temos: habite ricamente a palavra de Cristo. Uma conduta pura requer também um coração ensinável. Olha a oração do salmista: ensina-me os teus decretos. O Senhor é bendito, o Senhor deve ser louvado. Ensina-me. Se o Senhor não nos iluminar por meio do Espírito, não seremos capazes de aprender de fato a sua palavra, mesmo que ela esteja constantemente ante nós. Poderemos até decorar os versículos, poderemos aprender os nomes dos personagens, mas não seremos transformados pela palavra. É isso que ele está pedindo aqui: Senhor, me ensina. Muitos não desfrutam da palavra por ignorarem a dependência que têm da iluminação do Espírito. Esse coração ensinável também vai reconhecer que Deus usa pessoas para nos ensinar. Quem te ensina? Você está disposto a aprender de quem? Faça aí na sua mente uma lista. Você tem aí na sua mente uma lista? Nós precisamos ter. Nós precisamos ter um coração ensinável. E aqui, se por um lado os jovens são tentados com as paixões da juventude, pessoas mais velhas são tentadas com o orgulho da velhice. Mas fulano não pode me ensinar porque nem cabelos brancos ele tem, não é? O outro não pode me ensinar porque o outro não pode e tem uma lista grande de quem não ensina e de quem pode aprender. Essa lista está muito pequena se ela não estiver vazia. Como aprender? Como aprender do Senhor se nós não estamos prontos a aprendermos com pessoas usadas pelo Senhor também? Pastor, mas o que eu aprendo direto da palavra. Excelente. Que bom que você aprende da palavra. Mas para aprendermos da palavra, nós precisamos de pessoas.
O Senhor fez assim, Ele nos fez dependentes uns dos outros. Nós precisamos dos dons uns dos outros. É assim que vivemos como igreja. A pessoa envolvida com a impureza, ela não quer aprender de ninguém, porque ela está convicta de que ela sabe o que faz. Uma pessoa arrogante não aprende de ninguém. Uma pessoa ensinável, ela vai repetir a palavra. Olha o versículo 13. Quando eu repito a palavra de Deus, ela fica gravada no meu coração. E talvez aqui esteja envolvido o ensino da palavra. E alguém já disse que não há melhor maneira de aprender do que ensinar. Não é isso? Quando você ensina, você aprende. E eu estou certo de que ninguém aprende mais do que aquele que ensina. Pelo menos há uma oportunidade, não é? Porque é possível também ensinar com um coração indisposto a aprender. E isso é muito triste, não é? Mas certamente o ensino oferece para nós uma oportunidade de aprendizado. E aí você, e eu também, não é? Papai e mamãe, quando você vai ensinar para os filhos, e muitas vezes eu ouço, mas pastor, ensinar para os filhos é um desafio, porque quando a gente ensina, eles vão perguntar. Aí você vai mexendo naquele texto, aí eles perguntam, não é? Aí o pai fala, puxa, mas eu estou com medo da pergunta. Querido, a pergunta é boa, porque ela vai te obrigar a fazer o quê? A estudar. No mínimo vai te obrigar a perguntar para outro. E você vai precisar ir atrás. Ensine, fale do que você tem aprendido da palavra do Senhor. Fale para os seus filhos, fale para o seu amigo. Fale para a esposa, fale para o colega do trabalho. Esses dias tive uma grata experiência, né, de alguém que me abordou e falando, rapaz, eu preciso falar uma coisa, você está na minha cabeça aqui sobre esse texto aí. Né? E aí tivemos uma boa conversa sobre uma pregação aqui. Porque era alguém que estava pensando na palavra, está interagindo com a palavra. E ele quer falar da palavra. Que coisa boa. É assim que assimilamos, é assim que somos enriquecidos, assim demonstramos um coração ensinável. A palavra. A conduta pura requer também um coração grato com a provisão de Deus. Alguém que trilha esse caminho da pureza é alguém que tem a convicção de que a vontade de Deus é o melhor. A vontade de Deus é o melhor para mim. Por isso que ele fala de regozijo no versículo 14. Eu me alegro em seguir os teus preceitos, eu me regozijo em seguir os teus preceitos. Uma das razões da impureza é o descontentamento com a provisão de Deus. A esposa que Deus deu para mim não é boa o suficiente, o marido que Deus deu não é suficiente, o prazer que há em obedecer a Deus não é suficiente. A impureza é descontente. Já a pureza define o prazer daquele que trilha o seu caminho. Eu me alegro em obedecer, porque se o meu prazer não está na palavra, ele necessariamente estará em outro lugar. Porque faz parte de nós termos prazer, faz parte de nós nos alegrarmos e buscarmos a alegria, a satisfação. E se a nossa satisfação não está no Senhor e em obedecer ao Senhor, ela estará certamente em outra coisa que não é o Senhor. Por isso que a resposta espiritual à lei de Deus é a de alegria. Justamente como quando se descobre um grande tesouro. É o que ele está falando aí no versículo 14. Regozijo-me em seguir os seus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Não tem a alegria daquele camarada que recebe um grande salário. Ele está dizendo, a minha é maior ainda, em obedecer ao Senhor. Que prazer eu tenho em obedecer ao Senhor. Que prazer eu tenho com a provisão do Senhor para mim. Com o caminho que Ele aponta. No versículo 16,
Fala a mesma coisa. Tenho prazer nos teus decretos. E talvez a ideia aqui do versículo 14 é algo mais aberto, Tiago. Então ele vai falar dessa alegria, vai manifestar essa alegria. Já no versículo 16, ele está falando de uma coisa que acontece no coração, que, como no versículo 14, também acontece no coração, mas tem manifestações externas. E no 16, talvez, algo mais comedido. Mas está ali uma alegria. Que alegria em obedecer. Eu tenho alegria na provisão de Deus, nas ordens de Deus que apontam o caminho para mim. Então ele está falando aqui, não é daquela pessoa que ela tem uma placa a seguir, e bom, eu preciso andar por aqui. Mas que vontade de andar por aquele outro caminho. Eu queria conhecer esses atalhos aí. Está dizendo, não, é alguém que vai seguir aquelas orientações com prazer, certos de que esse é o melhor caminho. É o marido que vai ser fiel à sua esposa com alegria, ele vai se alegrar nisso. Ele não lamenta a fidelidade. Ai, que coisa, eu sou... Não, ele se alegra na fidelidade. Ele se alegra, como é o conselho de Salomão para nós casados. Lá em Provérbios 5. Ele vai se alegrar com a esposa que Deus providenciou para ele. E aqui também, ele não está falando apenas do prazer de um estudioso, né, da Bíblia. Então ele está ali e ele fica muito contente de fazer uma descoberta. Eu fiz uma descoberta na Bíblia. Ele está falando aqui do prazer de um discípulo, cuja alegria está na obediência. Não é simplesmente mais uma colocação para a cabeça. Não, é algo para a vida. É a alegria do discípulo, é o prazer do discípulo. O versículo 15 fala de meditação. E a ideia de meditação é muito frequente no Salmo 119. Refere-se a uma recitação em voz alta das coisas relativas a Deus, suas obras, seus preceitos, seus prodígios, suas promessas. Olha, eu estou pensando no Senhor, eu estou pensando nos atributos do Senhor durante a vida. Então ele não está falando aqui apenas daquele tempo lá de devocional, não, ele está falando da vida. Meditarei nos teus preceitos, eu darei atenção às tuas veredas. Ele se compromete com o Senhor. Queridos, o meu e o seu desejo de agradar a Deus vai ser revelado pela sua busca pela palavra de Deus. Então não adianta você falar, eu sou um crente comprometido com a santidade. Eu só não me importo muito com a palavra de Deus. Não. Seu comprometimento com a santidade prática, com aquela preparação para encontrar-se com o seu Salvador, vai ser revelado por meio do seu comprometimento com a revelação dele. Se você entende que deve agradar a Deus por meio de uma vida santa, você precisa da palavra dele para viver em santidade. Então deve haver em nós um desejo por conhecer essa palavra de maneira crescente. Não é o medo de falar, eu não quero conhecer para que eu não fique mais comprometido ainda. Pelo contrário, é um desejo de crescer no conhecimento para praticar ainda mais. Porque quem transforma as nossas vidas é a palavra. O Senhor usa a sua palavra para nos transformar. Ele decidiu que seria assim. Há uma ordem na palavra para todo jovem e todo ser humano. E o apóstolo Pedro repete essa ordem lá em 1 Pedro 1,16. Ele diz, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, e por isso ele requer santidade de todas as pessoas. Essa santidade só pode ser obtida por meio do Filho de Deus que morreu sem pecado. Você precisa crer em Jesus para obedecer essa ordem de Deus. Porque é o seu sangue
que nos limpa de todo pecado, atribuindo santidade àquele que crê. Mas depois de crer em Jesus, o Espírito Santo produz santidade no dia a dia na vida do salvo, usando a palavra dele. Ele vai usar a palavra que você se dedica para aprender, para decorar, para conhecer. O Espírito vai usar essa palavra para transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos jovens aqui da igreja. Por isso, de fato, ficamos diante de uma pergunta importante. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Observando, segundo a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a desfrutarmos da revelação dele para termos vidas agradáveis a ele.